Shalom, 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 shalom. A paz do Senhor. Ok, merci beaucoup. Pour toujours se confier dans l'ISO. Muito obrigado pela confiança que nos é dada a vós. Pour médecine naturelle. Porque a medicina tradicional natural. E não vão imaginar que vocês ficam pensando por trás de casa. Conforme tem dito, não são coisas que buscamos daqui e daí juntamos. Esprit africain ou yamboka. E vamos tirar o espírito africano de lá da aldeia. Lelo, Afrique, il faut évoluer. Hoje a África tem que evoluir. E na biloko outro sango na mboka na biso. E naquilo que nós temos dentro do nosso país. E yango moni tozo démontrer bino. Estamos a mostrar para vocês. Ndenge nini tozoaka solution pour na traiter mutu à travers a base da plante. E de que maneira podemos ter a solução de tratar alguém baseando-se nas ervas? Ndenge nós continuer com saber que medicine traditionnelle naturelle est différente des animaux. Eu continuo a dizer para vocês que a medicina tradicional, natural, está dividida em duas partes. E traditionnelle naturelle. Tradicional, natural. Exata traditionnelle. E tem a tradição. Se tu ouvi tradition. Não falar da tradição. Tradition. Sim, tradição. Ou eles dependem da ndenge mutu na mutu azo sala na ndenge ya fetiche ou bem a ndenge ya mboka na bango. Aquilo tanto muita pessoa está a fazer segundo a sua cultura, segundo as instruções da sua ideia. Aldeia. E a momoni bazana ba significa na bango é musu fazendo ekeko. E por isso eles têm os seus símbolos, talvez uma estátua. Bazar é musu il faut katabapota. Talvez tem que fazer cortes de lâminas. Il faut que divinar. Tem que fazer adivinhações. Il faut que sala moi biloko moko ke bakoko balobi. E tem que fazer algo que os avós disseram o seguinte. E wana tozo benga ngoki nganga. Aqui nós chamamos bruxaria ou quimbandeirismo. Mais o biso tozo sala. Mas o que nós fizemos? C'est la médecine. É a medicina. Ndenge mundele nenga yaki. Do jeito que o branco veio. Aí ficou découvrir. Veio descobrir. Puissance e a nature. O poder da natureza. Africana. Yango azua kikaka banzete oya bakini. E ele pegou também as mesmas ervas. Azua kikaka banzete oya ba racine na biso na ba feuille na biso. E pegou as raízes das nossas ervas. E yango akene ko fabriquer nango. E é aquilo que ele foi fabricar, produzir. A sali pe mabete a sali moderne. Ele não fez nada de mal, modernizou a erva. Mas biso ne tozaki na retard. Mas nós temos atraso. Ya ko comprendre o nini nzamba te na kati ya Afrique. De poder compreender aquilo que o Senhor colocou dentro de África. E lelo pe mundele a comprendre ngo. Ou também branco compreendeu. E nenga azui do jeito que ele tem. Assim sagite. Não terminou. Deus, conforme ele é muito bom. No caminho do seu filho Jesus Cristo, Yoshua na marcha. Ele continua a dar a revelação. E dizer-nos tomar aquilo que é natural. L'œuvre de l'Éternel. Vamos a continuar somente com a obra do Senhor. Veio que ele disse. Se reposer. Disse, eu vou descansar. Travailler. Disse, trabalhar. Na jeunesse. Na juventude. Continuez l'œuvre, ce que moi Dieu je fais, et vous aussi continuez. E ele disse, a obra que eu Deus fiz, vocês continuam dando a sequência. L'œuvre de l'Éternel. A obra do Senhor. C'est cultiver la terre maintenant. É que você vê agora. E pesa fruit. E dando frutos. Pesa zete. Vai dando as ervas. Pesa racine. Vai dando a raiz. Yango nzamba révélé biso na médecine traditionnelle naturelle. Isso só nos revelou na medicina natural tradicional. Et comme d'habitude, pour que les membres le tuinga te présenter bino thrombose. E como de hábito queremos correr rapidamente atrás do tempo, queremos apresentar para vocês no dia de hoje a trombose. Trombose exani. O que é a trombose? É a beli trombose. Ou é que dizem não, a trombose é... É a beli trombose. Ah não, tem trombose. Trombose nem as paralysé, monsieur baza paralysé côté mon sous. Outros dizem não, trombose está paralisado de um lado do movimento e do outro lado não movimento. Exato, possible, c'est ça la marapé. Também pode ser, é possível, acontece. Mais biso tozoloba en général.
Estamos a falar no geral. Mais toquei mbango la définition ya trombose. Vamos rapidamente, devagar e bem na definição de trombose. Trombose c'est quoi? O que é a trombose? C'est une maladie. É uma doença. Babwakelaka ngo mutu te. Aquela doença não é infecção para alguém. Bakoki kotiela mutu nde poison ya trombose. E podem colocar um veneno para alguém que tem a ver com trombose. Mais mutu so batieli poison eloko nini esalaka po identifier trombose yango toni tomona. E quando alguém é envenenado de trombose, o que é que faz com que possam identificar que tem trombose? Trombose est une maladie avec une formation de calotte. E trombose é uma doença de formação de pedras. Formation de calottes sanguines. Formações de pedra no sangue. À l'intérieur de vaisseaux. No interior das veias. Des calottes également appelées aérobus. E estas pedras formadas no interior das veias chamam-se aerobis. Peuvent se former dans une veine ou dans les artères. E pode se formar dentro de uma veia ou no exterior da veia. On a trouvé définition. Aí falamos sobre a definição. Mais définition mususu pe tozango. Aí temos uma outra definição. Thrombose ezali ba pleu. Ce sont de pleux ou des infections. E podem ser as infecções. Ezali ba pleu, ba pota ou ba infection ou ezali issu na niveau ya ba veine ou be na nzela ya ba vaisseau sanguin. E pode ser feridas que se encontram dentro da veia ou fora da veia. Ok. Les principales causes de la thrombose. A principal causa da trombose peuvent être des changements ou des variations de la coagulation sanguine. E pode ser a mudança de infecção sanguínea. Mais par cause nini o esalaka que mutu akoma na thrombose. Mas quais são as causas causadoras da trombose? Yo soko monika ka mama na bina boye babokeli pa koko wana ezaki bonganga. Se você já sua mãe tem trombose, não, a nossa mãe fez isso, a nossa mãe para ter trombose, não é. Yo soko monika papa na bina ko trombose. Na moni koko, na moni bato akanse balingaka ete banoko nde babokeli yango. Se você vê a mãe aí com trombose, fala, não, foi os vizinhos do bairro que infectaram a nossa mãe. Ok, papa na bina zaki grand fumeur. Não, vosso pai foi grande fumador. Grand mutu akotia tabaku. Foi grande homem que usava muito tabaco. Mais tant azotia tabaku wana. Quando usava o tabaco. Azoli bate tango biloko ezokota na kati ya zolo ube na kati ya kofume wana. E sem saber que aquele fumo do cigarro e a suidade do tabaco quando está entrando nas narinas. E yango nde mutu eza kosala ke po ebloke ba calotte sanguine. E aquilo que faz provocar pedras sanguíneas. Là, les Africains batambolaka na ba imagination. Os africanos falam com imaginações. Ko accuser. Acusações. Nyonso wana c'est rien. Tudo isso não é nada. Mais ba cause première cause. Primeira causa. Yango ezo ralentir essa ralentiment de ba circulation sanguine. É que faz regularmente as situações das pedras sanguíneas. Qui suivent généralement chez les personnes souffrent de nombreuses varices. É que faz com que a pessoa sofre muitas infecções ou varicelas. Varices ezali ba douleur articulaire ou trouble mensuel ou irritation cutanée. E são dores articulares ou confusões sanguíneas. Donc soki mutu alobi varice. Se alguém dizer vários. Donc cela veut dire que ezali ba douleur oyo esalaka na niveau ya misisa ya nzoto. E são dores que é percebida no nível das carnes do corpo. Deuxième, Segundo, des lésions dans le paroi interne des vaisseaux sanguins. Deuxième, segundo, les lésions dans le dans le paroi intérieur des vaisseaux sanguins. Deuxième cause nango ezali ba biloko oyo etambolaka na niveau ya kati ya nzoto na ba vaisseau sanguin. E a segunda causa são as infecções que caminham dentro do corpo do homem. Les personnes atteintes l'hypogabilité, A pessoa com a impossibilidade, exemple entre parenthèses, exemplo, suite à une difficulté en antitrobine, dificuldades antrobinas,
La prise de la pilule. Komela bakisi kozwaka bakisi bimela. E tomando remédios em vão. Batu o babelaka mpe bahypertension. As pessoas que têm a doença de hipertensão. Nyonso eza bacause. Isso são causas. L'obésité ozovimba ozoya monene kolia towa. E você engordando, toda hora comer, ficar gordo tipo balão. Et le tabac aussi. E o tabaco também. Ndenge bayebisi bino que fumer est impréjudiciable à la santé. Disseram que fumar faz mal à saúde. Yango moni mundele ye moko asali eloko me azopekisa yo. O branco ele próprio fez o cigarro, mas proíbe você de fumar. Ye moko asali. Ele porque ele fez o cigarro. Ayebi bacause mpe makambo oyo ebotama na nzoto mpo ebebisamo. E também sabe quais são as causas que o cigarro leva no corpo de um homem. Mais apekisi yo. E ele proíbe. Mais yo ozokoka koyoka te mpo otika kofume. Mas você não consegue lhe dar ouvidos e deixar de fumar. Mais eloko oyo ezobebisa nzoto na yo. Aquilo que destrói o seu corpo. Yango Bible elobi. Sua Bíblia diz. Bible elobi moto akobebisa nzoto temple ya Saint-Esprit ye mpe akozala détruit. Aquele que destruir o templo do Espírito Santo também será destruído. Donc ngolobake, je veux que vous prospérez en tous égards. Quer dizer, eu quero que vocês possam prosperar em todos os sentidos. Et que vous soyez en bonne santé. E que tenham a boa saúde. La santé, c'est la première chose que l'homme il faut contrôler tous les jours dans la vie. E a saúde é a primeira coisa que o homem deve ter controle total todos os dias da sua vida. E tu dizes, não, eu farei 150 anos de idade. Mas você fuma de um jeito impossível. Você consome o tabaco de um jeito impossível. E você faz tantas besteiras que prejudicam a sua saúde e nem tens o controle de 6 em 6 meses. Et puis moi je crois au Seigneur Jésus-Christ. E você diz, não, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Não sou filho de Deus. Do jeito que foi dito, Deus fazer 125 anos. Eu também o farei. E quando tu fazes, você não controla a sua saúde. Você não vai chegar nem sequer 100 anos de idade. Et particulièrement aux femmes qui fument après 35 ans. Particularmente as mulheres que usam cigarro depois de 35 anos. Outras mulheres que estão aqui fumam de um jeito impossível. E elas mais que usam tabaco até dentro da boca. Ah não, nossos bisavós também faziam isso. É mal para a saúde. Et le cas de thrombose dans la famille, facteur génétique. E o caso de trombose na família é um caso generalizado. Et la grossesse aussi. E a grossesse et une infection aussi. É uma infecção. Por isso são as causas. Mais batunini bazana ba risque ya kozwa thrombose. Mas quais são as pessoas que têm o risco de ter trombose? Batunini bazana risque ya kozwa thrombose. Quais são as pessoas que estão em risco de obter a doença trombose? Boyo kanona bien. Ouçam ainda muito bem. Obe batu oyo bazana déjà na thrombose, so zo remarquer biloko wana. Donc, mitala déjà que ils ont déjà ba signe ya kozana na thrombose. Ou as pessoas que já têm também doença trombose já têm manifestando alguns sinais. Et tobani na liboso. Primeiramente, les personnes ayant de varices importantes. A pessoa que tem que transformar pedras sanguíneas dentro das suas veias. Batu oyo bazana ba varices importantes, c'est-à-dire bazana ba douleur na niveau ya ba articulation. Et ba musculaire nyonso zo sentir oyo kaka passe par pamba. O vandi em tozo mona makolezo vinda. Wana zo lakisa déjà que oza déjà na risque ya thrombose. E você sente bastantes dores nas suas costas, você sente bastante dor no seu corpo, não consegue nem sequer se colocar de pé, o corpo fica inflamado, já são sintomas de trombose. Batu musoso oyo baza ko souffrir na obésité ou surpied donc baza kilo, ba poids ebele, azo vimba zo ya monene. En tout cas, eza déjà nini ya thrombose. Também essas pessoas que ficam gordos e pesam bastante já são sintomas de trombose. Et les femmes enceintes, la grossesse augmente la pression au niveau des vaisseaux, des bassins et des jambes.
E a mulher que está grávida sente bastante dor nas suas coxas, no seu corpo, nas suas articulações também são sintomas. Basi msuba zalaka soki tanga komi na zemi. Outra mulher quando concebe, okomona makolo na ye evimbi. Você vai ver que os pés dela já ficam inflamados. Omona ba genou na ye pe bani kovimba. Você sente os joelhos também já estão inflamados. Na niveau même ya bassin na ye ya grossesse. Você vai sentir também que as suas nádegas. Omona vraiment ezovimba kovimba. Você sente também mesmo. Wana déjà ba symptôme déjà ou ba mukaza un risque déjà de trombose. São sintomas também que tem risco de obter a trombose. Les femmes prenant des contractives donc ozoabikisi bimela bazopekisa yango boyoka te. E você toma remédios em vão, uma dor de cabeça, você vai pegar um Dibrozone, vai tomar isso não. Yango na yebisi yo mama ozotalanga. Eu digo para você, mamãe que está acompanhando. Mama ngai nalingaka bino makasi. Eu amo vocês bastante. Bino nde boza source ya vie mpona biso. Você que são a fonte da vida para nós. Et soki bino bozangi connaissance, se vocês tiverem a falta do conhecimento, c'est un péché. É um grande pecado. Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. A Bíblia diz para nós que o meu povo perde-se pela falta de conhecimento. Mais pour ceux qui ont connaissance, cela veut dire que la perdition, c'est un péché. E alguém quando está falta de conhecimento quer dizer que está aí na perdição, é um grande pecado. E il y a une connaissance en autre chose qui s'abîme dans le povo zona. E por isso nós estamos a dar para vocês o conhecimento para voltarem no caminho direito. Como ele aqui se bimela melate, olha que cara mole bupas. De la reine. Di confinake. Qui si on ozo ko melango sans que tout na munganga exama be toxique na kata nzoto zo be logo ni tezo provoquer lobby. E você toma remédios em vão. Uma pequena dor de barriga você vai tomar diclofenac em si no geral. Isso faz muito mal na saúde, prejudica bastante. Só como ni ozo ka passe. Se você vê que tem dores, ozo ka bien te. Não vai se sentir bem. Poste. Tem um posto médico. Médico que s'appelle médico. Que se encontra mais próximo. Quem quer consulter doutor? Vai consultar o doutor. Consulter doutor atuna akala eloko nini o ezosala yo na kati ya nzoto. E vai consultar o doutor, ele vai reparar e saber o que está a incomodar-te dentro do teu corpo. Même aussi il y a beaucoup de docteurs au bazama docteur te o bozotala ngawa. E também há muitos doutores que não são doutores. Oyebi balignement na ngote. Você não conhece os seus laços de ligações. Lokola kaka papa kuntu na mela la seconde nenga kobeta tonga malamo soko monika mutai no hospital mela boy. E como o seu tio te ensinou a dar pica aos outros, quando alguém vem no hospital, uma vez, toma esse remédio, faz essa fatura, não se faz sim. Nyonso na kozanga koyeba kosala musala ngo ozo komikotisa place nyonso po nini pona mpiaka ozo bomaba peuple ya bana nzambe. Tudo isso é falta de emprego. Você não sabe de nada, então vai se infiltrar dentro da medicina para destruir o povo. Le fumeur, la cigarette affecte la coagulation sanguine aussi. E o uso do cigarro afeta também as circulações do sangue. Ba fumeur. Os fumadores. Ba fumeur. Os fumadores. Ba meli cigarette. Os fumadores. Même comme la diamba. Mesmo também a diamba. Comme la diamba ti cantine yozo kassambe yo kosisa. Você consome um balde de diamba, você vai acabar todas as brincadeira. Même drogue. A droga também. Só que drogue ezalaka bien, mais il faut pas kangana ngo. Se a droga fosse uma boa coisa, não deveria ser preso por venda de droga ou consumição de droga. Só que bazokanga bato o bazoteka drogue, cela veut dire que l'État doit comprendre que ezopoma population. E se prende as pessoas que vendem droga porque o governo compreendeu, entendeu e está a destruir a população. E yo muto ozoteka ngo. E você que vende, yo pe. Você também. Nzambe akosamisa yo. Deus vai julgar você. Você está matando os outros. Você faz os seus irmãos. Ou são bandidos, gatunos, rebeldes, delinquentes. Et les patients avec une prédisposition génétique défavorable pour la thrombose. Les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. As pessoas sofrem de influências cardíacas.
L'âge dernier peut conduire à un risque accru de thrombose. AJP. Et comme il m'appelle mon tour, un risque de thrombose, âge à Nicolo. A idade também pode levar alguém ao risco de obter trombose. Une position assise pendant une longue période. Uma posição de assentar durante bom tempo. Quando você está sentado no trabalho, quando chega a hora do almoço, movimenté, também tem que movimentar, levando. Il faut vendre la mingi té. Para você não ficar muito sentado. Mais ce qui est possible, se no trabalho não for possível, mais va jouer au week-end. No fim de semana, faça pouco de ginástica, também faz bem ao corpo. E compra aqueles pequenos aparelhos em casa, vai fazer uma ginástica. E sentar também prende as articulações sanguíneas. Car le flux sanguin est ralenti. E o fluxo sanguíneo é ralentido. Tant et comme aux enfants de la mingi, tant que flux sanguin et comme à rotation pour la malène donc les autres actions en mouvement ou bien la rotation en normal. E quando você senta bastante, a circulação sanguínea não decorre do seu estado normal, começa a decorrer lentamente, devagar. Être couché pendant une longue période. E você vai se deitar durante longo período. Ozolala trop. Você dorme bastante. Baninga babimi na tongo yo ozo continue lá la 12h. Hoje já saíram às 6 horas da manhã, hoje você dorme até 9, 10, 11. Wanda nyo sona ozo benda. Aí quando você chama, ozo benda déjà trombose. Também chama a trombose. Ozo comeli déjà diamba belé. Você já consome aquele balde de diamba. Allo là lido mutabana ko lá la banda 18h azola muka 15h ya lobby. Você dorme das 18 horas até às 15 horas do dia seguinte. Não, aquela diamba de malanche foi quente. Você sem saber que levar uma doença. Un traumatisme ou une infection vasculaire. Uma infecção vascular. Nyonso wana ezali batu oyo baza na risque ya kozala na thrombose. Tudo isso são sintomas de pessoas que têm risco de obter trombose. Mas symptômes sikoyo. Mas os sintomas que demonstram diretamente que essa pessoa tem trombose. Não queremos aqui ou não deitar problema aos outros. Você é aquele senhor que segundo aí atrás. Aquela mamãe, aquela senhora. Que não tem conhecimento de trombose. Ah, não, você foi praguejar. Não, você pisou na rua. Aquela rua que não, você tem que começar a pular. Ah, não, é a tua avó. Même na igreja, até nas igrejas também. Ou não são os espíritos seguir atrás. Você não sabe com seus amigos, estavam consumir algo, então eles querem matar. Vocês vão começar a temer em vão. Aí você já não sabe com quem vai conversar e com quem irá. Porque a vossa miscaria. Aí disse eu aqui só falo a verdade, nada mais, nada menos. Se eu não falar a verdade, eu vou morrer. Também se eu falar também, vou morrer. Então tenho que falar. Estás a ouvir? Você que bandeira. Você. Você é aquela dona daí. Para você vir na sua igreja, você tem que começar a falar aquelas coisas. Não sigam. Papa é uma doença que estou aqui a instruir. Os primeiros sintomas que demonstram que a pessoa tem trombose. Vocês que são limitados, boelhos, burras, tomam um pequeno conhecimento que estamos a transmitir para vocês aqui. E queremos as pessoas que conhecem a Jesus Cristo e colocam Jesus Cristo na primeira posição. Mon Jésus. Como os americanos dizem, it is my God. Notre Jésus.
Nosso Jesus. C'est mon Jésus. Eu também digo para vocês, e este é meu Jesus, my God. Si on a le cet homme est allé douleur et influx de pleurs et des pieds des jambes. Eu digo que os sintomas são Et ça va douleur, gonflement, il y a pied et il y a jambe. Il y a des moutons déjà dans la trombose. São os inflamentos, as inflamações nos pés, nos joelhos, demonstram que alguém que essa pessoa tem trombose. Entre parenthèses, on a bien thrombose des jambes. Entre parênteses, isso é chamado trombose nos pés. Et gonflement au niveau des chevilles. E dores. Gonflement au vimba. Inflamamento. Au vimba. Nos calcanhares. Donc, on a déjà thrombose des jambes. Também isso mostra trombose dos calcanhares. Changement de couleur de la peau. E também a mudança da cores do corpo. Changement de couleur de la peau na yo. E a mudança da cor da sua pele, do seu corpo. On est là déjà que mutuana déjà a thrombose. Justamente detecta que aquele aí tem trombose. Et pour tout changement de couleur la peau est changée, bon est comme pâle. E se você vê que a cor da sua pele mudou, et comme rouge. Aí vai se tornar vermelho. Mais si je fais comme bleu. Ou se torna azul. Donc on est là c'est déjà que symptôme de thrombose. Aí detecta aqui, aquele senhor que está aí tem trombose. Chaleur de la région touchée. E calor na região tocada. Et doucement de muscles de la jambe. Donc mes macros ici ça. Le monde a un mot canal beaucoup mal bas. Et non bêta. Como bêta polycolé fumama. On est là c'est déjà que vous avez thrombose. E quando alguém sente dores nos pés e apanha aquelas infecções, os pés colam, não sabe não pode bater. Eu bem yango e trampa ngo kaninga makasi pona não. Trampa kaninga makasi pona vanda que siga mo sim. Yango les autres symptômes. Não, pai cambia porque tem no lugar. Cambia também esse sintoma de trombose. Formation de modules douloureuses au niveau de varicelles et varices. E formações de laços sanguíneos que aparecem nas veias. Et une application importante de la thrombose est aussi le blocage au niveau des vaisseaux sanguins, l'organe, elle, comme le cœur, le cerveau ou le poumon. E uma das grandes formas de detectar que essa pessoa tem trombose são no coração, dor de cabeça, nas articulações artificiais, tudo isso detecta que a pessoa tem trombose. Donc, bah, effet dans nos belé. Existem vários efeitos. Na niveau, il y a organe, il y a cœur. No órgão do coração. Et puis, ça a une fracture de myocarde. E vai dar inflamações de miocárdio. Et na niveau, il y a cerveau. E no cérebro. Et puis, ça a AVC. Da AVC. 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 Oh, bine bolo baba, boa que la kango mutute. Você fala não, fraga, isso aí não é praguejado. Et il y a qu'à peu près na bama sangue belé, on melaka trop. Também vem através do álcool. Você consome muito álcool, alcoólatra. On melaka trop. Você consome bastante álcool. Ozo melaka trop, bakambu ba problème belé. Ah não, tem muitos problemas, deixa beber para eu esquecer. Moi problème qui est sur les yeux, ka AVC qui compte na niveau cerveau, on va bien en thrombose à cerveau. Mínimo problema AVC no cérebro, aquilo que chama-se trombose do cérebro. Et na niveau ya poumon, e no nível dos pulmões, et puis ça embolie pulmonaire. E dá infecções pulmonares. Et autres organes ou tissus. E nos outros órgãos também. Wana bombi de moyen c'est bien venu sur ça pour bino banganga o tala o bagala o père so maïle bozo amote na komo na Jésus. Il faut bon dire Yesu Christ le quoi bokozi. Pe mo biki sipo apesa bino maïle. E outros sintomas eu não vou citar porque esses boelos de que maneiros que estão aí não querem aprender, elas só querem receber do outro. Isso aí o outro não aprendeu. Mais na bimisika ya suka kaya moke. Retira o último que é pequeno. Na niveau ya membre ba bras ou ba jambe. No nível dos membros dos braços direitos. Et puis ça a l'amputation. E dá a palpitações. Donc au monde maboko na yo pe. Et comme il kanama. Que também estás a ter câmbio nos braços. Voilà, nous faisons là, c'est déjà que vous avez déjà na thrombose.
Isso aí demonstra claramente que você tem trombose. Mais origine a trombose wana ngai mutu na yebisi bino na sagesse o nzambe apesi nga. A origem de trombose pela sabedoria que Deus me deu, eu digo para vocês. Yango na lobi na bino ke naza savant. Eu digo para vocês que eu sou sábio. C'est par la grâce de Dieu. É pela graça de Deus. Et na nzela ya mwana Yesu Kristo. Pelo caminho de Jesus Cristo. Et origine ya maladie ya trombose. A origem da trombose C'est na kati ya hémorroïde. é dentro da hemorroide. Donc mutu abeli déjà hémorroïde ou azobela hémorroïde. Até tem hemorroide. Donc aza pe na facilité déjà ya kokwela na trombose. Também tem a facilidade de ter trombose. Pourtant bapota déjà koti etoni na nzoto na nzela ya koyeba kolia te bamikuwa bapota basigarette banyonso wana. E como tem feridas dentro do seu corpo através de não se alimentar bem, bebida, cigarro, tudo isso. Nyonso wana ekoma ape kofelir baveseau sanguine baveine. E tudo isso também vai enfraquecer as veias. Yango epesa ope trombose. Aí vai te dar trombose. Ah, maman, beta na boco, Jesus Cristo aza bien. Vai aplaudir ao Senhor, o Senhor é muito bom. Apesa nema ele na bato balukaka ye. Ele dá inteligência àqueles que o buscam. Nayebisi yo. Eu digo para você, Yo mutu ozosala kinganga. você boelo que maneiro, Yo mutu ozosala kinganga ti lelo. você burra que maneira. Jésus Christ t'aime. Jesus Cristo te ama. Jésus Christ alobi, réponds-toi. Jesus disse, arrepende, Tika bikeko. deixa as tábuas. Tika ekeko wana munene wana babujo tya. Deixa aquela história que você coloca velas por cima ou diante dela. Tika. Deixa. Alobi tika. Deixa. Nazoloba na yo na kombo na Yesu Kristo tika. Oh, em nome de Jesus Cristo, deixa. Solution ya trombose. A solução de trombose, Ndenge nayebisi yo tika. Deus falou para você deixa. Solution yaka na sang. A solução vem no centro do Papa Afonso. Solution yaka na sang. A solução vem no centro a ele. Eza problème ya lingua te. Não tem nada a ver com a língua, não sou angolano, langa, não. Vem. Eza problème ya sagesse ya intelligence ya Jesus Christ. Tem a ver com a sabedoria e a inteligência de Jesus Cristo. Et Jésus Christ aye pona biso nyonso. Jesus Cristo veio para todos nós. Aye pona lingua te. Não veio através dos langa, angolano, não. Benga. Você que está doente, Benga. liga. Benga ba numero wana. Liga os números que se encontram aí na Kota tela. na site web. Entra nos sites Obiki. e serás salvo. Obiki. Serás salvo. Santé eza na prité. A saúde não tem preço. Santé eza na prité. A saúde não tem preço. Shalom. Bye.